Capítulo 5. Kyu e Liu Shi. Tudo bem, o show acabou, todo mundo pode se espalhar agora. Zhou Yuan pegou a peça de jade na mão antes de sorrir para os espectadores. Ao ouvir suas palavras, a multidão sorriu de volta e saiu. No entanto, havia um traço adicional de assombro em seus olhares quando deram uma última olhada em Zhou Yuan antes de saírem. Isso porque o fato de Zhou Yuan não ter conseguido abrir seus canais era conhecido por todos no grande Instituto Zhou. Assim, muitas pessoas acreditavam que, embora este príncipe tivesse um status elevado, ele não tinha nenhum poder. No entanto, a cena hoje fez com que eles abandonassem totalmente essa crença. Zhou Yuan era de fato temporariamente incapaz de abrir seus canais, mas ele exercia outro tipo de poder, as runas Gênesis. Com as runas Gênesis, mesmo alguém como Shu Lin, que havia aberto 2 canais de meridianos, não era seu oponente. Neste mundo, o status também era reconhecidamente um tipo de poder. No entanto, o poder que era mais facilmente aceito pelos outros, sem dúvida, ainda era o próprio poder que tinha sido adquirido através dos seus esforços. Por que esse tipo de poder não seria mudado pelo status ou posição de alguém? Ei, não o perca de novo, ok? Zhou Yuan jogou o pedaço de jade para Su Youfei que havia se aproximado. Uma brisa soprou, fazendo com que seu uniforme abraçasse seu corpo, acentuando as curvas refinadas de uma jovem que poderia causar pensamentos bastante selvagens. Su Youfei ficou um pouco envergonhada quando ela mordeu os lábios vermelhos. Seus olhos claros olhavam para Zhou Yuan enquanto ela dizia, você está bem? As meninas eram, no fim das contas, muito atenciosas. Ela podia ver como a mão de Zhou Yuan parecia ligeiramente tremer. Você descobriu isso, hein? Zhou Yuan riu. Ele ergueu a mão e pôde ver que estava muito vermelha. Isso foi causado pelo soco feroz de antes. Sem nenhum canal aberto, a qualidade inata do corpo é, afinal, um pouco inferior. Zhou Yuan suspirou. Embora ele tivesse emprestado os poderes da runa do touro furioso, runa do corpo de luz e runa da pele metálica para aumentar temporariamente sua força, velocidade e resistência de sua pele, o interior de seu corpo ainda era muito fraco. Um pouco da reação invadiu seu corpo, fazendo com que ele se sentisse bastante mal. O instrutor disse que existem algumas runas Gênesis que podem fortalecer temporariamente todo o corpo de uma pessoa. Se você conseguir aprendê-las, você não sofrerá com os efeitos negativos do poder. Su Youfei disse depois de ponderar por um tempo. Zhou Yuan assentiu. O grau de tais runas Gênesis não é baixo. Dizia-se que as runas Gênesis eram divididas em 9 graus. No entanto, os que Zhou Yuan usou eram apenas do nível elementar e não podiam sequer ser considerados como de primeiro grau. Portanto, ele não era capaz de aprender tais runas Gênesis por enquanto. Su Youfei mordeu os lábios vermelhos e disse, preocupada, então você terá que trabalhar duro. No exame de recém-chegados no próximo mês, a menos que você seja capaz de desenhar uma runa Gênesis de primeiro grau, é improvável que você consiga ficar entre os 10 melhores. Se Zhou Yuan se saísse mal no exame dos recém-chegados, rumores ruins certamente se espalhariam. Zhou Yuan massageou a mão ao responder, não se preocupe, sei o que devo fazer. Seus olhos se estreitaram ligeiramente. Neste momento, ele só podia esperar que a viagem aos terrenos ancestrais, daqui a 2 dias, pudesse ajudá-lo a resolver a grande questão de seus 8 canais de meridianos não apareceram. Se não, a única coisa que restava era investir toda a sua energia no estudo das runas Gênesis. O problema era que ele não conseguia se conformar em estudar apenas runas Gênesis. Quando Su Youfei viu Zhou Yuan ficar em silêncio, ela conscientemente mudou o tema. Seus olhos pareciam se contorcer quando ela sorria, Sua Alteza, devo ajudá-lo a aplicar alguma pomada? Esqueça, se eu aceitar um gesto tão bom de uma menina bonita, temo que alguém veja e certamente use algumas táticas dissimuladas contra mim. Zhou Yuan sorriu em resposta. Afinal, Su Youfei era bastante popular no grande Instituto Zhou. Su Youfei, infelizmente, revirou os olhos para ele, como você é tão tímido, eu não vou me preocupar mais com você. Ainda tenho que ir à biblioteca para arrumar os livros. Este era um trabalho de meio período que ela encontrou para ganhar uma pequena renda. Afinal, a situação da sua família não era boa e ela ainda tinha um avô para cuidar. Assim, ela costumava encontrar algum trabalho para fazer no grande Instituto Zhou durante o período letivo. Ao ouvir isso, Zhou Yuan hesitou um pouco antes de dizer, falta apenas um mês para o exame dos recém-chegados e o tempo é essencial. Eu sinto que você deveria gastar mais tempo abrindo seus canais de seus meridianos. Se necessário, eu. Sua Alteza. Zhou Yuan foi interrompido antes que ele pudesse terminar. Ele olhou para Su Youfei. Os lábios vermelhos da menina estavam agora ligeiramente franzidos enquanto ela o encarava seriamente. Sua voz era suave e gentil, mas continha uma força que não podia ser ignorada, você já me ajudou muito. Você me trouxe para este lugar onde posso mudar meu destino e sou grata a você do fundo do meu coração. No entanto, você disse antes que somos amigos, certo? Zhou Yuan ficou surpreso ao olhar para a garota diante de seus olhos. As profundezas de seus olhos brilhantes pareciam esconder algo que seria difícil de detectar para um estranho. Era esse seu último fragmento de dignidade no fundo do coração que precisava ser preservado. Ela sabia que, enquanto abrisse a boca, Zhou Yuan resolveria tudo o que ela precisasse. No entanto, se isso acontecesse, uma certa mudança ocorreria em seu relacionamento com ele. Ela tinha mantido cuidadosamente o relacionamento entre eles desde o começo. Zhou Yuan era o príncipe do grande império Zhou, um status que era tão alto quanto se poderia ter, enquanto ela, por outro lado, era uma plebeia. A diferença entre os dois era muito grande, por isso, muito facilmente atrai a crítica de outros. Ela não tinha medo de tais críticas, mas não queria ser desprezada por Zhou Yuan. Portanto, ela se esforçou muito depois que ela entrou no grande Instituto Zhou, de modo que ela fosse capaz de se tornar independente. Ela também trabalhou duro em seu cultivo para mudar a grande diferença de status entre eles. Ela tinha sido muito bem-sucedida. Como o gênio de abertura de canal mais rápido desde a fundação do grande Instituto Zhou, todos começaram a valorizar seu talento. Tanto que até o pai de Zhou Yuan, Zhou Qin, começou a ouvir falar de seu nome. Tudo bem então.
Diante do olhar teimoso da garota, Zhou Yuan foi derrotado no final e só pôde segurar as mãos em sinal de rendição enquanto sorria amargamente. Não vou interferir. Os olhos de Su Youfei se inclinaram para uma lua crescente quando ela ouviu isso. Enquanto isso, ela suspirou consigo mesma de alívio. Ela sabia que, se Zhou Yuan insistisse, ela não seria capaz de rejeitar. Só que isso seria um pouco decepcionante. No mínimo, ela sabia que Zhou Yuan havia respeitado sua dignidade até agora. Sua escolha de não conceder fez um lampejo brilhar em seus olhos, enquanto seu coração se enchia com um tipo peculiar de gratidão. Não se preocupe, Sua Alteza, não vou afrouxar no meu treinamento. Eu prometo a você que eu definitivamente irei obter uma das melhores posições no exame de recém-chegados e entrar na classe A. Su Youfei sorriu docemente. Seu sorriso brilhante e lindo estava cheio de confiança. Havia uma dúzia de classes no grande instituto Zhou e a classe A era naturalmente a mais forte. Zhou Yuan assentiu. Ele ponderou por um momento antes de repente, pegar o jade coletor de Gênesis que ele havia usado como aposta na luta contra Shu Lin anteriormente. Depois, ele levantou a mão honesta de Su Youfei e a colocou na palma de sua mão. Não se engane, não estou te dando, mas sim emprestando isso para você. Eu ainda tenho que abrir qualquer canal de meridiano e não posso usá-lo por enquanto. Zhou Yuan disse imediatamente quando viu que Su Youfei estava prestes a rejeitá-lo. Quando Su Youfei ouviu as palavras de Zhou Yuan, ela engoliu as palavras que estavam prestes a sair de sua boca antes de lhe dar um olhar. Esse sujeito, como poderia dizer isso de tal maneira? Eu estou indo. Su Youfei manteve o jade coletor de Gênesis e com um bufo suave, ela passou por Zhou Yuan. Tão desafiante, mais amável. Zhou Yuan observou a graciosa figura da garota quando ela partiu e balançou a cabeça. Assim como ele também estava prestes a sair, de repente, sentiu alguma coisa. Ele levantou a cabeça e olhou para um edifício ao longe, apenas para descobrir que uma figura de branco estava olhando para ele com um olhar tão afiado quanto uma lâmina. Qi Yui. Quando Zhou Yuan olhou para a figura de branco, ergueu as sobrancelhas levemente. A figura de branco era um herdeiro da mansão Qi Yui. Um leve sorriso apareceu no rosto de Qi Yui quando ele sentiu o olhar de Zhou Yuan. O primeiro segurou seus punhos para o último. Zhou Yuan riu friamente em seu coração, mas manteve um sorriso enquanto balançava a cabeça, antes de se virar para sair. No topo do prédio, Qi Yui observava a figura de Zhou Yuan que saía. Um olhar brincalhão surgiu no rosto de Qi Yui enquanto ele murmurava para si mesmo, eu nunca imaginei que Sua Alteza atingiria alguma proficiência no dom das runas Gênesis. Uma figura bonita apareceu atrás de Qi Yui. Era uma garota alta e magra, cuja aparência também era muito atraente. A única falha eram seus lábios ligeiramente finos que a faziam parecer um pouco indelicada. Comparada com Su Youfei, essa garota não tinha nenhum charme. Ela olhou com desdém na direção que Zhou Yuan havia saído, enquanto falava friamente. Runas Gênesis são um caminho secundário afinal. Não importa quão grandes sejam as suas realizações, ainda assim seria incapaz de transformar a si mesmo e seu tempo de vida ainda terá um limite. O descuido pode até levá-lo a ser morto por uma pessoa comum. Ela era conhecida como Liu Shi e seu pai era um marquês do grande império Zhou. As pessoas o chamavam de Marquês Liu. Naturalmente, ele era um dos figurões. Neste tópico, pode-se dizer que há alguma relação entre Liu Shi e Zhou Yuan. Vários anos atrás, Zhou Qin se deu conta de como a mansão que estava crescendo poderosa. Para mantê-lo sob controle, ele planejava colocar um peso no Marquês Liu. Assim, Zhou Qin propôs um casamento entre suas facções. Ele pretendia que Zhou Yuan e a filha do Marquês Liu, Liu Shi, se casassem e fortalecessem os laços entre os dois clãs. O Marquês Liu estava um tanto hesitante em relação à proposta de Zhou Qin. Afinal, a família real do grande império Zhou estava em declínio e o único sucessor, Zhou Yuan, não conseguia abrir seus canais de meridianos. Além disso, o Marquês Liu gostava extremamente de Liu Shi e perguntou a ela sua opinião sobre isso. Liu Shi era uma garota extremamente orgulhosa e achava que Zhou Yuan era apenas um príncipe aleijado. Por isso, ela rejeitou a proposta sem qualquer hesitação, e até espalhou a notícia de que Sua Alteza era um sapo que queria comer a carne de um cisne. Até se tornou uma piada popular naquela época. Ao ver sua resposta, o Marquês Liu usou isso como motivo para rejeitar Zhou Qin. Embora este assunto tivesse ocorrido há muito tempo, Liu Shi naturalmente se sentiu um pouco desconfortável em seu coração quando via Zhou Yuan, o mesmo Zhou Yuan que ela uma vez chamou de sapo. Qi Yui riu e acenou com a cabeça ao ouvir suas palavras. Os alunos altamente classificados que participam neste exame de recém-chegados já me deram sua palavra. Se o nosso príncipe Zhou Yuan acredita que ele será capaz de sobreviver com apenas esse pouquinho de proficiência em runas Gênesis, eu só posso fazê-lo perder a face. Neste ponto, ele parou quando seus olhos se estreitaram. No entanto, o talento de Su Youfei é de fato surpreendente e suas perspectivas futuras são muito brilhantes. Se houver uma chance, precisamos fazer tudo o que pudermos para puxá-la para o nosso lado. Um olhar de infelicidade percorreu o rosto de Liu Shi quando ela ouviu essas palavras. Ela franziu a testa e respondeu, ela é apenas uma moça humilde que abriu 3 canais meridianos. Se não pudermos conquistá-la, devemos encontrar uma oportunidade para incapacitá-la. Liu Shi era de uma família nobre e também era muito talentosa. No passado, ela era sem dúvida a pérola mais deslumbrante do grande Instituto Zhou. No entanto, desde a aparição de Su Youfei, a influência dela havia sido suprimida. Isso, sem dúvida, fez com que Liu Shi achasse essa plebeia Su Youfei extremamente desagradável. Qi Yui era naturalmente capaz de sentir a antipatia de Liu Shi por Su Youfei. Ele riu e não falou sobre isso. Em vez disso, ele apenas olhou para a figura de Zhou Yuan desaparecendo. Parece que Zhou Yuan não tem mais confiança em si mesmo. É por isso que ele pretende apoiar um gênio em quem confiar no futuro. Zhou Yuan, Zhou Yuan. O dragão sagrado do clã Zhou realmente se tornou um dragão aleijado. Sendo assim, seu clã Zhou será destruído. Continua no próximo capítulo.